2 Samuel, capítulo 18. E eu quero ler apenas os versos 19 a 22. Eu quero ser um portador de boas notícias. Eu não quero ser portador de más notícias. Que Deus me use para pronunciar palavras de encorajamento e de edificação. Que eu possa fazer pronunciamentos edificantes, Que ajudem as pessoas, que encorajam as pessoas. Nós vamos ler aqui o texto a respeito de dois homens. Um era pago para trazer boas notícias. O outro era pago para trazer más notícias. E interessantemente, eles não podiam trocar de papéis. Aquele que era pago para trazer boas notícias só podia fazer isso. E aquele que era pago para trazer más notícias só podia fazer isso também. Veja o versículo 19. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixe-me correr e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixe-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Eu quero falar sobre a importância de ser um portador de boas notícias, um portador de boas novas. Ahimaás, cujo pai era um sacerdote da casa de Eleazar, era um carteiro de boas novas. Ele era o que nós podemos chamar de pombo-correio da paz. Quando ele se aproximava, as pessoas já sabiam de antemão que ele estava trazendo boas notícias. Ele estava trazendo paz através de seus lábios. Não é maravilhoso sermos assim? Onde quer que nós estejamos, pessoas olham para nós e elas sabem que nós estamos ali representando a paz, que nós estamos ali representando o amor. Por esta razão, quando o rei Davi soube que Ahimaás estava se aproximando, quando eles avistaram Ahimaás à distância, o próprio rei Davi disse: este é homem de bem e virá com boas novas. Que neste ano que se inicia, as pessoas possam olhar para mim e possam olhar para você também e no coração sentirem que haverá paz. Você veio para trazer boas notícias. Você chegou para fazer a diferença na vida delas. Por outro lado, Cusi, provavelmente um estrangeiro do país da Etiópia, era usado para levar as más notícias. Porque, infelizmente, a nossa vida não é feita só de boas notícias, Às vezes, nós recebemos más notícias também. Acontecimentos ruins também fazem parte da vida. Quando Cusi se aproximava, as pessoas também já sabiam que haveria problemas e que havia problemas. Imagine então, toda vez que as pessoas olham para nós, elas já tremem de medo, pensando que nós estamos trazendo algo negativo em nossos lábios, algo negativo com as nossas atitudes, algo negativo através da nossa própria pessoa. O filho do rei havia morrido, irmãos. Absalão havia morrido em batalha. Quem iria levar aquela notícia tão trágica para um pai que já estava muito aflito e para um pai também que era muito amoroso? Por amor a Davi, Ahimaás, que era portador de boas novas, até se ofereceu. Talvez ele pensasse que poderia amenizar, a notícia, que poderia amenizar aquela situação, mas esta não era a função dele.
Ele não havia sido chamado para transportar más notícias. Como filho de sacerdote, ele foi chamado para proclamar as boas novas e não para proclamar a maldição. O capitão do exército, Joabe, o impediu e até explicou a razão porque ele não podia ser o portador daquela trágica notícia. Joabe disse para ele no verso 20: mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Em outras palavras, a notícia é ruim. Esta não é a sua função. Você não foi chamado para ficar espalhando notícias ruins. Joabe então chamou um estrangeiro, um estranho, mas não um filho de sacerdote, para anunciar a trágica notícia da morte do filho do rei. Alguns anos atrás, o marido me telefonou. Ele estava trêmulo do outro lado da linha, porque o seu sogro tinha acabado de falecer, e ele não tinha coragem de contar para a esposa, e queria que eu contasse. Na hora também eu me acovardei, eu também não tive coragem, e aquela moça ficou sabendo da notícia, através de outros meios. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo na era das más notícias. Quase 100% do conteúdo jornalístico é negativo e é trágico. As mídias sociais estão cheias de más notícias, mas a maioria delas é falsa, é fake news. Porém, estão circulando livremente no nosso telefone ou no nosso computador. Na igreja não tem sido diferente. Há mais pessoas levando e trazendo más notícias do que pessoas levando e trazendo as boas novas de Deus. Há mais pessoas influenciando de forma negativa do que de forma positiva a vida de outros. Por isso, precisamos tomar cuidado com a nossa comunicação, pois um dia seremos julgados, e já estamos sendo julgados, por cada palavra que pronunciamos, por cada palavra que escrevemos e por cada expressão que nós demonstramos, porque nós também nos comunicamos através das nossas expressões. Eu acho que é por esta razão que eu estou tentando, de alguma forma, ajudar a nossa igreja a ser um pouco mais alegre, porque o nosso semblante comunica tristeza, e como eu já disse, a casa de Deus não é lugar de tristeza. Mateus 12:37 diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Precisamos ter cuidado com 3 formas de comunicação em nossas vidas a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste novo ano que surge. Primeiro, cuidado com o que falamos. Segundo, cuidado com o que escrevemos. E terceiro, cuidado com as nossas expressões corporais. Primeiro, veja comigo, cuidado com as nossas palavras verbais. Tiago 3,10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não precisa ser assim. Falar é uma dádiva concedida da parte de Deus, mas é preciso responsabilidade para falar. Isso envolve o conteúdo da nossa fala, isso envolve a entonação da nossa voz e principalmente para quem nós estamos falando. Só há 2 caminhos através da nossa voz: abençoar ou amaldiçoar as pessoas para quem estamos falando e de quem estamos falando. E Tiago está nos dizendo, irmãos, que a nossa única opção é usar a boca para abençoar as pessoas. A escolha é nossa e nós devemos escolher abençoar. Amém, irmãos? A escolha é nossa e nós devemos escolher abençoar. Eu quero ser conhecido como Aimaas, filho de sacerdote, e não como Cusi, estrangeiro, que não pertence ao povo de Deus. Alguém fez questão de contar quantas garrafas de cerveja ele conseguiu consumir neste último ano, nestes 12 meses.
E pelas contas dele, ele conseguiu consumir pelo menos 608 garrafas de cerveja. Eu fico com dó, né, do fígado daquele homem. Eu fico com dó da situação orgânica daquele homem. Mas se fôssemos contar quantas palavras positivas versus negativas que saíram dos nossos lábios durante esses 12 meses, quantas seriam? Não é só o que dizemos, irmãos, mas como dizemos. Vale seguir então o conselho da Bíblia, o conselho da palavra de Deus, que diz em Provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Até o tolo se passa por sábio, quando ele consegue ficar calado. Em segundo lugar, cuidado, meus irmãos, com as nossas palavras escritas. Em Neemias 6, verso 6, nós encontramos uma história bastante interessante. Naquela época não havia internet, não havia WhatsApp, mas havia cartas. Então, Sambalate, o homem incrédulo, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão. Esta carta aberta estava cheia de difamação, acusações, ira e contendas. E a carta não foi enviada só para Neemias, mas para todas as pessoas ao redor de Neemias. Meus irmãos, a diferença entre a escrita e a fala é que a fala, eventualmente as pessoas esquecem, mas a escrita fica registrada para sempre. Há muitos anos eu escrevi uma carta de 2 páginas para uma pessoa que havia me decepcionado muito. Eu me desabafei através daquela carta, mas eu não a enviei. Eu aguardei na gaveta e orei por 1 ou 2 dias antes de enviá-la. No final das minhas orações, eu já não tinha mais desejo de enviar a carta. Eu desabafei na escrita, mas eu não enviei a carta. Rasguei a carta e a joguei fora. Graças a Deus, irmãos, eu joguei aquela carta fora e ela nunca foi enviada. Até hoje eu estaria colhendo os maus frutos daquela carta. As mídias sociais estão destruindo amizades, estão destruindo famílias e até mesmo igrejas através das mensagens escritas e digitalizadas. Fake news ou não, verdade ou não, essas mensagens estão destruindo vidas. Eu não tenho Facebook, por exemplo, mas mesmo através do WhatsApp, eu já me envolvi em problemas. Já enviei mensagens erradas para grupos errados. Isso já aconteceu com você? A mensagem era para outra pessoa e acabou na caixa de um estranho. E isso realmente nos coloca em situações difíceis. Mas se tivéssemos mais cuidado com o que escrevemos, não teríamos problemas. E por último, vamos ter cuidado com os nossos gestos físicos, porque nós também falamos e nos expressamos através dos nossos gestos. A Bíblia diz: acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Você sabia que 90% da nossa comunicação é composta pela linguagem não verbal? Nós estamos nos comunicando o tempo todo e dizendo o que se passa conosco através dos nossos gestos. Portanto, o nosso corpo, ele diz muito mais sobre nós do que podemos imaginar. Alguns especialistas listam, por exemplo, 5 expressões corporais que demonstram que uma pessoa está mentindo. Primeiro, tendência a coçar o nariz. Segundo, corpo em posição rígida. Terceiro, a respiração e a frequência cardíaca aceleram. Quarto, olhar estático. E quinto, microexpressões faciais. Os especialistas, eles sabem quando nós estamos mentindo, reparando, analisando
nossas expressões corporais, a maneira como nós estamos nos dirigindo enquanto falamos. Por isso, a maneira como nós estamos nos expressando é tão importante quanto as palavras que nós estamos proferindo. O nosso corpo pode demonstrar amor ou ira, pode demonstrar interesse ou desdém, pode demonstrar humildade ou orgulho, pode demonstrar coragem ou medo. Uma vez, se eu não me engano, perguntei para o meu pastor por que ele gostava tanto que a igreja, durante as mensagens, dissesse améns. Por que ele fazia questão dos améns? E ele me dizia: eu preciso saber que a igreja está comigo, eu preciso saber que a igreja não está dormindo, eu preciso saber que a igreja está atenta. Mas se as pessoas estão muito quietas e caladas e sonolentas, o que elas estão dizendo para o pastor? O nosso corpo diz muita coisa do que se passa conosco, do que está acontecendo conosco. Por isso é tão importante você cuidar não só das suas palavras, mas cuidar também das suas expressões, dos seus gestos, da maneira como você se porta em todas as situações que sejam. Diante da importância da minha comunicação, eu faço então as seguintes resoluções para o ano que se inicia. Primeira, falar bem menos a partir de agora. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Já ouviram essa expressão? Quem fala muito dá bom dia a cavalos. Eu quero então ouvir mais e falar bem menos. E quando falar sempre com amor, mesmo e principalmente quando estiver corrigindo alguém, censurando alguém, repreendendo alguém. Também eu quero expressar bons sentimentos e guardar os maus sentimentos entre eu e o Senhor. Deus, Ele tem os ombros largos, amém, irmãos? Ele aguenta as nossas reclamações, Ele aguenta as nossas lamúrias, mas o ser humano, feito de carne e osso como nós, não aguenta, não suporta. Então eu quero, neste ano que se inicia, eu quero falar de coisas boas, porque assim como Ele pensa no coração, assim Ele é. Em quarto lugar, não ser portador de más notícias, mesmo as verdadeiras. Eu não quero ser o primeiro no WhatsApp a repassar uma notícia ruim. Se ela é verdadeira, ela vai chegar de uma forma ou de outra, mas que seja pelos dedos de outra pessoa. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Em quinto lugar, eu quero falar somente a verdade. Em sexto e último lugar, eu quero tomar cuidado com a minha mensagem corporal a partir de hoje. Eu quero demonstrar para a minha família que eu estou bem, que eu não estou triste, que eu não estou doente. Eu quero demonstrar para a minha igreja que eu entrei no culto cheio de gratidão. E o que eu tiver de problemas, só Deus precisa saber. Então vamos cuidar da nossa comunicação, da nossa expressão, neste ano que está surgindo. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Todos encontraram? Então leiamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém?
Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo, pela oportunidade de transmitir o recado do Senhor. Obrigado pelo que já nos edificou com a mensagem do pastor Rômulo. Por favor, fale conosco e use a minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Desde que eu recebi o convite do pastor de trazer essa mensagem para vocês, Deus, no mesmo momento que ele me falou, Deus já tocou meu coração para que eu pensasse o porquê que a igreja é importante. Por que é importante nós separarmos dias na semana para congregar juntos, para estarmos juntos? Eu fui desafiado a pensar nisso porque hoje em dia nós vivemos momentos em que as pessoas elas têm questionado muito a necessidade da igreja, questionado a necessidade de nós estarmos juntos, de nós termos comunhão juntos, né? Lembrando que quando nós falamos de igreja, nós falamos da união daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? É o nosso caso? Amém. Glória a Deus por isso. E sendo desafiado por esse tema, Deus logo me trouxe esse texto à mente. Nós aqui, nesse texto, estamos numa situação bem nova. Porque hoje, quando nós pensamos em igreja, em alguém que é salvo, nós logo sabemos que a pessoa tem uma igreja para congregar, não é? Você foi salvo e, graças a Deus, tinha o TBM para que você pudesse se congregar, para que você pudesse estar sendo alimentado pela palavra. Mas nesse momento do texto aqui, não era isso que tinha acontecido. Igreja era algo totalmente novo. Jesus Cristo tinha acabado de vir ao mundo, fazer todo o seu trabalho, todo o seu ministério durante 3 anos. Ele havia sido ressuscitado, como nós bem ilustramos no domingo passado com a nossa cantata, e ele já tinha subido ao céu. E o Espírito Santo tinha acabado de descer. Os apóstolos eles estavam pregando, eles tinham acabado de pregar no Pentecostes, e quase 3.000 almas haviam sido salvas. Ou seja, a igreja estava nascendo ali. Estava nascendo naquele momento, esse conceito que nós temos de igreja, estava nascendo ali. Então, era algo totalmente novo. Seguir a Jesus era algo diferente naquela época, porque hoje todo mundo sabe quem é Jesus. Até aqueles que não gostam de Jesus, até aqueles que não aceitam a divindade do Senhor Jesus, eles pelo menos tentam colocar como Jesus histórico, como alguém que foi importante para a história. É um nome que todos conhecem. Mas nessa época, Jesus era uma pessoa que tinha andado, que tinha vivido naquela terra e no qual essas pessoas estavam se reunindo em torno, essas pessoas estavam seguindo em torno desse nome. Baseado nesse texto, baseado nesse momento em que eles estavam vivendo ali, eu comecei a pensar que nós estamos nos aproximando de um novo ano. Creio que cada um de vocês tem metas, assim como eu, você deve ter planos para esse próximo ano. E nós vamos dedicar tempo à igreja, vamos dedicar tempo a essa igreja. Mas eu quero que você se pergunte essa noite, por que é importante vir à igreja? Por que é importante nós termos uma igreja para congregar? Por que é importante que eu seja fiel nos cultos? Nós vamos aprender um pouco com esse texto. E a primeira coisa que nós vamos ver é que a igreja é importante porque ela nos mantém no caminho certo. Se você vê no começo do texto, ele está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, nós tínhamos 3.000 pessoas que tinham acabado de se converter e elas estavam sendo ensinadas através da doutrina. Os apóstolos tinham vivido com Jesus, eles tinham conhecido os ensinos de Jesus, eles tinham visto tudo que Jesus tinha feito e eles estavam ensinando a palavra para o povo. Eles estavam sendo ensinados através da palavra. Na igreja, nós somos alimentados espiritualmente através das pregações, dos estudos e coisas assim. Mas você pode falar para mim o seguinte: mas Marcos, na minha casa, se eu ligar o meu computador, eu tenho mensagens para ouvir. Eu tenho a minha Bíblia para ouvir. Eu não preciso estar junto de uma igreja para poder aprender, para poder crescer espiritualmente. Eu posso falar para você, sim, só que só tem um problema. A palavra de Deus é eterna, mas os meus sentimentos não. Os meus sentimentos, eles são mutáveis. E eu posso a qualquer momento pegar a palavra de Deus e trazer ela para aquilo que eu quero. Eu posso a qualquer momento trazer a palavra de Deus para ser uma bandeira a meu favor. Isso aconteceu muitas e muitas vezes na história. Se você estudar, você vai perceber que muitos homens tomaram para si a palavra de Deus para dominar a mente do povo. Nós não precisamos ir longe, basta que você pesquise na internet e veja o que acontece nos dias de hoje. A palavra ela pode ser usada para qualquer coisa, para qualquer fim.
Agora, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos em comunhão, não é só os meus sentimentos que vão me guiar. Eu vou ter um pastor pregando, eu vou ter o meu irmão que vai estar ouvindo a palavra, que vai poder me exortar em determinado momento, eu vou ter outras pessoas que vão poder me ensinar com a palavra. Então, assim como aquelas pessoas, elas estavam juntas, elas aprendiam da palavra com os apóstolos, elas entendiam doutrina com os apóstolos. Quando eu entro na igreja, estou junto com os meus irmãos, a todo momento eu sou exortado pela palavra. A todo momento Deus pega o meu coração e moe e me coloca de joelhos. Eu tenho sido profundamente abençoado com as mensagens dessa igreja. Eu já fui posto de joelhos aqui várias vezes. Inclusive, o motivo de eu vir congregar nessa igreja foi Deus me quebrar com uma mensagem e me pôr de joelhos nesse altar. Ou seja, a igreja é maravilhosa porque ela pode nos quebrar, ela pode nos ajudar através da palavra a melhorarmos cada vez mais. Amém? E isso é interessante, que você pode ver que no fim do texto ele diz que a alma do povo estava toda em temor. Ou seja, o povo estava em temor reverente, a consequência do estudo da palavra. Quando eu aprendo da palavra, a consequência é eu temer a Deus. Eu tenho temor de Deus, amém? E as maravilhas eram feitas através dos apóstolos. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha livre acesso para trabalhar. As pessoas podiam ver a obra de Deus ser feita. A segunda coisa pela qual a igreja é importante é que a igreja fortalece a nossa comunhão. Você pode ver que no texto diz que os que criam tinham tudo em comum. Mas como isso é possível? Porque veja bem, eu torço para o melhor time do mundo, para o Corinthians. Mas o irmão William é palmeirense. Ele diz que me ama. Eu ainda estou pensando no caso dele. Não sei. Mas como que nós podemos conviver juntos? E se eu fizer uma pesquisa aqui, cada um falar o seu time do coração ou a sua cor preferida, você vai ver que cada um de nós tem preferências diferentes, né? Tem coisas que gostam diferentes. E como que a gente pode viver em comum? Como que a gente pode ter tudo em comum? E no caso nós estamos em poucos aqui. Imagina 3.000 pessoas naquele momento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo era o que dominava. Era uma só cabeça, um só Espírito. O Espírito Santo tinha livre acesso para trabalhar no coração do povo. E eles estavam unidos. É isso que acontece quando uma igreja ela se aproxima de Deus. Porque a comunhão, irmãos, não é isso que a gente pensa, de às vezes, vamos bater nas costas um do outro, falar, tudo bem, tudo assim. Não, a comunhão verdadeira, ela existe quando o Espírito trabalha o nosso coração. E nós naturalmente esquecemos aquilo que é um defeito do meu irmão, alguma coisa que me incomoda. Tudo fica pequeno, tudo fica menor, porque eu posso chegar e o Espírito Santo vai fazer com que eu ame cada vez mais o meu irmão e eu reflita os frutos do Espírito. Amém? Por isso que é possível nós termos comunhão. A comunhão faz com que a multiforme graça de Deus seja derramada em nossas vidas. Em Efésios 3,10 diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, na igreja, Deus nunca vai revelar para mim tudo de si. Tem horas que Deus vai trazer coisas para o André que ele não revelou para mim. E quando o André fala comigo, vai ser bênção para me completar. Amém? Tem coisas que ele trouxe para o pastor Rômulo que não trouxe para mim, e quando ele pregar, eu vou ser abençoado. E na comunhão diária, na comunhão com cada um dos irmãos, eu vou sendo transformado, eu vou crescendo, eu vou evoluindo. Amém? E vou desenvolvendo cada vez mais. E você pode ver que eles tinham ações práticas de comunhão. Eles comiam juntos, eles cuidavam das necessidades uns dos outros. Eles vendiam suas propriedades, eles estavam preocupados no que cada um tinha de mistério, no que cada um tinha de necessidade. Aquilo que cada um precisava era dado. Ou seja, eles não tinham egoísmo, eles estavam sendo dominados pelo Espírito Santo. O que era deles não era mais deles, porque eles já eram de outra pessoa, eles já eram de Jesus. Essa é a grande bênção da igreja. Ela nos ajuda através da comunhão uns aos outros a amar cada vez mais a Deus e nos perdermos de nós mesmos. Amém? Eles tinham alegria e singeleza de coração. Eles eram pessoas livres do egoísmo. Não é bom quando a gente tem esse espírito de comunhão, de alegria, como a gente teve no Natal, ou na própria cantata, nos ensaios, que a gente ficava aqui horas e horas, dando trabalho para a Roxane, e Deus, e no fim a gente estava feliz, a gente estava brincando, que a gente tinha alegria, singeleza de coração. Amém? Terceiro, a igreja é instrumento de Deus para a salvação de almas. Eles tinham uma atitude de louvor e gratidão. O fim do texto diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo.
Com essa atitude, eles estavam fazendo a diferença. Nós acabamos de ouvir sobre a nossa atitude, né? Sobre o pastor falando a gente cantar os hinos de criança, isso é maravilhoso. É muito bom a gente voltar a ser criança às vezes, viu? E eles tinham uma atitude de louvor e gratidão, e com isso eles estavam fazendo a diferença na cidade. Porque aquelas pessoas estavam olhando, 3.000 pessoas que se converteram, e olha a diferença que eles estão fazendo agora. Estão louvando a Deus, estão em temor, estão sendo pessoas diferentes, estão sendo transformados. E o que acontecia? As pessoas automaticamente, elas queriam conhecer quem tinha feito isso com elas. Quem tinha transformado a vida das pessoas dessa forma? Quem era esse que fazia com que todas essas pessoas estivessem juntas, em comunhão? Quem poderia fazer isso? E quando elas fossem ao fim dessa pergunta, elas chegariam até o nome de Jesus. E esse propósito da igreja que nós devemos pensar, irmãos, a nossa atitude, a nossa comunhão é o que Deus usa para que nós ganhemos almas. A nossa vida, a diferença da nossa vida, Deus usa para que nós ganhemos almas. E juntos como igreja, quando nós estamos juntos, tendo tudo em comum, louvando a Deus em gratidão, nós podemos fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo. E você pode ver que interessante que eles estavam caindo na graça do povo, de todo o povo. As pessoas estavam, nossa, quem que é isso? O que está acontecendo? Quem que são essas pessoas? Meu Deus, o que é isso? E todos os dias acrescentava aqueles que eram salvos. Irmãos, a igreja precisa produzir frutos, e produzir frutos significa nós ganharmos almas. Amém? Buscarmos almas para Cristo, para encher essa igreja, encher aquela parte de cima, e nós temos que pensar em abrir outra igreja, outro ministério aqui. Nós precisamos ganhar almas. Irmãos, o ID pertence à igreja, e ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor mandou também. Então, concluindo, irmãos, quando eu fui desafiado por Deus a pensar no porquê eu estarei em todos os cultos nessa igreja ano que vem, eu só pude chegar à conclusão de que eu vou estar aqui porque eu quero ser alimentado pela palavra. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos, eu quero ser transformado através da comunhão com os meus irmãos, e eu quero ser usado por Deus para ganhar almas. Mas principalmente eu quero cada vez mais ser esvaziado de mim. Eu quero cada vez mais estar nesse altar, junto com os meus irmãos, com alegria e singeleza de coração. Esses são os motivos pelos quais a igreja é importante. Que você possa refletir e que esse seja um ano onde nós possamos estar em todos os cultos nessa igreja, amando a Deus e servindo. Amém? Atos capítulo 4, versículo 31. Eu não tenho muito tempo, irmãos, mas vamos ler rapidamente. Nós vamos ler alguns versículos falando sobre a igreja. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar rapidamente. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ilumine nesta noite. Estamos diante do santo livro do Senhor e não podemos expô-lo sem o auxílio do Teu Espírito. Ajuda-nos. Mostra-nos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão, irmãos, nesta noite, que Deus falou ao meu coração, como parte da sua igreja e também como parte aqui da igreja, TBM, a igreja planejada por Deus. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, a igreja planejada por Deus. O irmão William, foi uma bênção poder ouvir o testemunho dele, novo convertido, um fogo que nunca deve apagar de nossas almas.
esse fervor, esse amor por Jesus Cristo. É algo que nunca deve apagar de nossas almas, irmãos. Temos que ter esse desejo ardente de amar a Cristo, amar as pessoas, e que bênção ouvi-lo falar tantas verdades da palavra de Deus no seu testemunho. A igreja foi feita para avançar. E é o que nós vamos ver na própria palavra de Deus, no início da igreja primitiva. A igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou estava avançando. Não somente para avançar, mas também para influenciar e evangelizar. Mas nós vemos algo interessantíssimo na palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo fez questão de enfatizar em Atos capítulo 1, versículo 8, não precisa de abrir lá, mas ali diz que receberíamos o poder do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra, Jerusalém, Samaria, enfim. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, ele já havia dito aos seus discípulos que não os deixariam órfãos. Ou seja, Jesus Cristo, ele chegou para os discípulos e fez a promessa do Espírito Santo para eles. Estou indo para o céu, mas não fiquem tristes. Vocês não ficarão sozinhos. O Espírito Santo vai vir até vocês. Não tenho tempo de ir no detalhe do Espírito Santo. Somente o salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo dentro dele. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, entrega o seu coração para Jesus Cristo, naquele momento o Espírito Santo entra dentro dele e ele faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Enfim, essas pessoas, nós vemos aqui a igreja reunida. Atos capítulo 4, versículo 31. Eles estavam reunidos em oração. Não sabemos quantas pessoas estavam aqui. Talvez podem me ajudar aí, falando depois. Mas estavam reunidos. A palavra de Deus diz no versículo 31, que eles estavam ali reunidos em oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui está o segredo. Pastor, irmãos, prestemos atenção nesta passagem que acabamos de ler diante dos nossos olhos. Aconteceu no início da igreja primitiva, mas a história da igreja ela perdura até o dia que nós estamos. Eles estavam reunidos em oração e a palavra de Deus diz que esta igreja, o diferencial para que eles pudessem avançar era algo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não sabemos quantas pessoas estavam reunidas, talvez eram 15, talvez eram 20, talvez eram 100, 200, 300, 400 ou mais de 1000, não sabemos. Mas o Espírito de Deus fez questão de chamar a nossa atenção aqui em dizer que todos, não eram somente os apóstolos, não eram somente os líderes desta igreja que eram cheios do Espírito Santo, eram todos os membros. Eu quero falar sobre isso por alguns momentos. Chamou muita atenção. Eu, como membro dessa igreja, não sou pastor, sou um membro. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para eu ter vitória na minha vida cristã, seja no mundo afora, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, aqui ela descreve que eram todos. Não sei quantas pessoas estamos reunidos aqui, mas nós somos a igreja de Cristo, aqui no TBM. Todos nós, podem imaginar, todos, sem exceção, desde o púlpito até o pastor Sidney, ou até mesmo o irmão Pedro, que está lá do outro lado, ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Todos cheios do
do Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer dentro dessa igreja? O que vai acontecer dentro dos nossos lares? O que vai acontecer dentro da escola onde você estuda? O que vai acontecer no seu trabalho? Se cada um de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vemos resultados extraordinários nessa igreja. Aqui é a chave, pastor, para minha face ser diferente. Aqui é a chave, pastor, para os meus lábios pronunciarem palavras que vão edificar e que vão ajudar. Aqui é a chave, ser cheio do Espírito Santo e vazio de mim mesmo. Meu alvo, ele continua. Somente 2018, mas 2019 é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não só aqui na igreja. A coisa mais fácil é ser crente aqui dentro da igreja, irmãos. Muito fácil. Mas lá no nosso lar, no tratamento com a esposa, no tratamento com o esposo, no tratamento com os filhos, e no seu particular, quando você está sozinho diante de um computador, ou até mesmo com o seu celular, ali dentro, se você é salvo, o Espírito Santo dentro de você é ali dentro que Deus quer te usar também, e no seu lar também. Ser cheio do Espírito Santo é o meu alvo. No ano de 2019, as pessoas não vejam João Henrique. Os meus filhos não vejam João Henrique, mas veja o próprio Deus dentro de mim. Uma igreja planejada por Deus é uma igreja, em primeiro lugar, liderada pelo Espírito Santo. E nós não vamos vasculhar na palavra de Deus sobre isso, mas essa igreja, ela evangelizava, porque ela era liderada pelo Espírito Santo. Nós vemos em Atos capítulo 13, que esta igreja, além de evangelizar, nós vemos o evangelista Filipe sendo liderado pelo Espírito Santo para evangelizar um homem chamado Eunuco. Ele era liderado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse: chega-te até este carro. Ele chegou e evangelizou. Uma igreja planejada por Deus é uma igreja liderada pelo Espírito Santo, não só porque ela evangeliza, mas ela levanta missionários. Quantos missionários levantarão dessa igreja? Pastores, evangelistas. Porque é uma igreja planejada por Deus. Em segundo lugar, uma igreja também planejada por Deus é uma igreja sensível ao Espírito Santo de Deus. Ela ouve a voz de Deus. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 nos fala o mandamento que Cristo deu a igrejas. Naquela época ele disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, que acabamos de ver na introdução. Ela manifesta os frutos do Espírito. Ela manifesta os dons do Espírito Santo. Portanto, irmãos, a reflexão que eu faço aqui breve, dos poucos minutos que tenho e que já está se findando, é esta. 2019, o meu desejo ainda é ser cheio do Espírito Santo. Nós não conseguiremos viver a vida cristã na força da nossa carne. Impossível. Você pode pensar: a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Você não vai. Mas se você submeter-se ao Espírito Santo de Deus, esvaziar-se de si mesmo, aí sim o Espírito Santo vai tomar conta de você, vai fazer tudo. Você vai conseguir evangelizar. Você vai falar com ternura. Você vai conseguir amar. Você não vai vir à igreja arrastado: eu vou ir porque eu tenho que ir, senão o pastor vai achar ruim comigo. Não, você vai vir com alegria, porque o Espírito Santo está dando essa alegria para você. Que Deus nos ajude a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Josué, capítulo 5, 13 a 15. Quem encontrou, diga um amém forte. Esse amém está fraco, gente. Vamos lá? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó,
levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos orar? Eterno Deus, na tua presença, ó Pai, queremos agradecer pelo ano que está se findando, Senhor. Nós tivemos lutas, batalhas, mas nós tivemos vitórias no teu santo nome, ó Pai, muitas vitórias. Mas lá atrás, ó Pai, olhando para o retrovisor da vida, vendo nossas vidas, lembrando de projetos, de planos que fizemos, alguns, ó Deus, nós alcançamos, outros não. Mas nesse ano, ó Pai, que se inicia, queremos buscar a tua orientação. Queremos buscar, ó Pai, a tua vontade em primeiro lugar para nossas vidas. São muitos os nossos planos, mas nós rogamos, ó Pai, para que os nossos planos estejam em sintonia plena com os do Senhor. Nos oriente, ó Pai, para que possamos ter um ano na tua presença. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, irmãos. Quantas e quantas vezes ficamos surpresos com notícias que não estávamos esperando? Quem aqui já de madrugada ouviu o telefone tocar? Infelizmente, às vezes, notícias ruins, ou uma visita inesperada, aquela que você não estava esperando. Josué, ele recebe notícias diretas de Deus aqui nesse capítulo. E essa pessoa, no versículo 13, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebe essa visita magnífica de Jesus Cristo. E ali então, antes dele começar a batalha para conquistar Jericó, ele tem que primeiro conversar com o príncipe dos príncipes, com o Senhor Jesus Cristo, e pedir a ele orientação para a sua batalha. Neste momento, Deus ensinava a Josué que a sua vida, os seus sonhos e projetos somente adquirem sentidos quando eles estão debaixo da orientação de Deus. Colocando meu coração diante do Senhor, analisando o passado, como eu falei, olhando para o retrovisor da vida, e agora voltando meus olhos para o futuro, apesar que o futuro pertence ao nosso Deus, Ele espera isso de nós, que nós busquemos orientação diretamente dEle para o ano que está chegando. Você precisa, irmãos, e eu, em 2019, sermos orientados por Deus para que possamos vencer as lutas, amém? Josué estava pronto para a batalha, mas ele entendeu que a batalha, na realidade, todas as pelejas, é Deus que vai à frente, é Ele que luta por nós. Ele precisava antes buscar essa orientação divina para que pudesse ter sucesso na batalha seguinte. Por que a orientação de Deus é tão importante para vencermos as lutas em 2019? No livro de Tiago, irmãos, capítulo 4, versículos 13 ao 17, nós encontramos 2 motivos do porquê precisamos entender que a orientação divina traz vitória para nossas vidas. Vitória espiritual, vitória financeira, vitórias no nosso lar, vitória contra os nossos 3 inimigos, Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Versículo 13 de Tiago 4 diz assim: Ei agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveríeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos,
faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como essa, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. São muitos os que agem como esses comerciantes aqui em Tiago. Quando nós estamos agora findando o ano e olhando para o futuro, querendo sim ganhar mais, pagar suas dívidas, conseguir atingir os objetivos, mas esquece de Deus muitas vezes, esquece de buscar a orientação de Deus em primeiro lugar. Temos que banhar em oração o nosso futuro, sendo que a Deus pertence, para que possamos ter sucesso e vencer as lutas em 2019. Primeiro motivo, a falta de Deus torna nossos projetos insignificantes, irmãos. A falta de Deus faz com que os nossos projetos se tornem nada. Geralmente eu posso afirmar uma certeza sobre uma coisa que eu não tenho poder para controlar? Não tem como. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem sabemos se vamos estar vivos ou não. Almejamos, é lógico, acordar e contemplar um belo dia com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, mas não sabemos nada daqui a algumas horas, daqui a alguns segundos o que vai acontecer. Geralmente, muitas pessoas tentam afirmar algo que não sabe. Olha só esses mercadores. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos 1 ano em tal lugar, negociaremos, nós teremos então lucro. Esse é o pensamento daquele que, infelizmente, deixa Deus de fora dos seus projetos. Jamais podemos garantir que realizaremos tais projetos, porque nós não temos poder sobre o futuro, pois o futuro só a Deus pertence. Amém, irmãos? Somente a Ele. Nem eu, nem você sabemos como será o dia de amanhã. Josué também não sabia. Josué, ele queria obter vitória sobre Jericó e conquistar então a terra prometida. Mas sem a orientação de Deus, ele não saberia quais os passos para lutar contra os seus inimigos. Sim, a terra prometida estava até um pouco distante ainda. Eles tinham que vencer muitas batalhas para chegar até lá. E a próxima era Jericó. E sem Deus no controle de suas conquistas, tudo seria um desastre na vida de Josué. A vida de Josué seria, olha lá, uma vida miserável aos valores transitórios deste mundo. Seria um homem com uma visão curta, sem propósitos, sem valores eternos. Tiago, ele ilustra dizendo: a vida é como uma neblina, um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. E sem Deus, irmãos, a nossa vida se torna insignificante. Amém? Só com Deus nós vamos ter vitória, só com Deus nós podemos alcançar nossos objetivos, nossos projetos para 2019. É preciso ser orientado por Deus para vencer suas lutas. Precisamos orientações divinas, porque sem Deus dirigindo os nossos passos, os nossos projetos se tornam insignificantes. Segundo motivo, é porque a presença de Deus garante segurança aos nossos projetos. Deus, ele é soberano, é poderoso, como foi falado domingo, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Nós podemos de fato descansar nesse Deus que criou todo o universo, que nos fez. Então nós podemos descansar colocando Ele em primeiro lugar em nossa vida em 2019 e todos os nossos projetos. Nós temos muitos alvos para a nossa igreja local. Já temos 3 alvos destacados, né? Em destaque, e queremos alcançar esses alvos. E esse ano, um deles foi orar pela volta de Cristo.
E a palavra de Deus fala que aqueles que amam, que desejam a volta de Cristo, receberão, né, então uma coroa, a mesma que Paulo recebeu. E quem de nós não almeja a volta de Cristo? E pensando em planos e projetos, conversando com os meus filhos, a Beatriz ela falou assim: pai, eu não gostaria que Cristo voltasse agora. Por quê, filha? Eu quero casar, eu quero trabalhar. Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar, pai. Posso trabalhar com 14 anos? Filha, o amanhã só a Deus pertence, somente Ele está no controle de tudo. Coloque os seus projetos diante do Senhor, mas nada substitui a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, é o maior alvo que eu poderia ter para 2019. Glória ao Senhor se Ele voltasse ainda hoje à noite, amém? E tentando passar isso para ela, falando da glória de Deus, das ruas de ouro, de não mais pecar, cair em pecado, não mais chorar ou sentir dor, somente alegria. E ainda com tudo isso, pai, mas como eu gostaria de me casar um dia, de eu ter, né, o meu trabalho. Eu falei assim: filha, com certeza a glória é melhor, mas coloque os seus planos diante do Senhor e espere somente nele. Nós precisamos, irmãos, afirmar a nossa confiança nos cuidados de Deus. Precisamos realmente praticar Salmos 37, 5. Confiar, entregar e descansar no Senhor. Amém? De fato, isso nós chamamos providência divina. Deus tem todo o poder, porém a pergunta é: nós podemos confiar neste poder diretivo do nosso Deus, principalmente sobre as nossas vidas? Com certeza podemos confiar completamente. Sobre o poder de Deus, sobre a sua vida, você consegue entregar 2019, confiar e descansar que Ele está no controle? Hoje, com raríssimas exceções, Deus ele está sendo limitado aos templos religiosos. Pessoas pensam que Deus está ausente nas demais relações existentes na sociedade. Na transitoriedade da vida, o ser humano, eles têm construído grandes torres, castelos, quer tornar a sua vida eterna através das suas realizações, quer perpetuar o seu nome, deixar registrado o seu nome. O homem então constrói pirâmides, estátuas, arranha-céus, mas isto é totalmente impossível sem a presença de Deus. Olhando um pouco para trás, nós podemos ver Adão criando seus filhos, e eu fico imaginando ele, lógico, fora do jardim já por causa da queda, mas sentando com Caim e Abel e falando do grande Deus. Mas a vida, ela é feita por escolhas, por decisões. E ali nós podemos ver um filho escolhendo um caminho e um outro filho escolhendo o outro. Todos nós já sabemos a história, mas como é triste no capítulo 5 de Gênesis, quando você vê aquela frase ali na Bíblia: e Caim saiu da presença de Deus. Caim já não mais colocou o seu futuro ou fez os seus projetos colocando Deus em primeiro lugar. Quando uma pessoa sai da presença de Deus, tudo vai de mal a pior. E nós podemos ver isso na família de Caim. Mais tarde, através da sua família veio, então, adultério, veio a poligamia, mais assassinato, e infelizmente só coisas horríveis acontecendo naquela geração. Simplesmente porque Caim saiu da presença de Deus. Mas aqueles que ainda estavam buscando Deus, sabemos então que de Sete nasce Enos, e ali começam a invocar o Senhor. E daquela geração nós temos então um homem que realmente andou com Deus,
que caminhou junto com Deus e foi levado por Deus. É triste quando nós não colocamos nossos projetos diante de Deus e descansamos nele. Mais triste ainda é quando a pessoa sai da presença de Deus e começa a tentar alcançar suas vitórias através do seu próprio eu. Infelizmente, pessoas assim acabam muitas vezes se tornando pessoas que não mais confiam ou acreditam em Deus. Se tornam pessoas ateístas. Precisamos cuidar para que nós que cremos no Deus que nos libertou e nos livrou do inferno, não vivamos dessa maneira, como se Deus fosse impotente para nos ajudar e termos vitória em 2019. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Isso se chama dependência, somente em Deus. Dependência é o caminho para uma vida sadia. Eu e você precisamos diariamente lembrar do governo de Deus no mundo, em nossas vidas, e declarar a sua mais absoluta dependência dele. Jesus queria relembrar isso para Josué. Aquela noite, quando estava com a espada fora da bainha, isto é, pronto para lutar, antes mesmo da guerra ter começado, pois a peleja neste mundo nunca é nossa, e sim de Deus. É Deus que vai à frente, é Deus que luta por nós. Ele simplesmente diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? E o que Josué fez? Versículo 14 e 15. Ele se prostrou, ele adorou e ele se dispôs em dependência ao Senhor. E a frase que ele diz é: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se Deus quiser. E ele fala: que diz meu Senhor ao teu servo? Ele então dá todo ouvido para o Deus de Israel. Insira Deus em seus projetos, irmãos. Então a sua vida será plena. Você descobrirá que Deus quer que você tenha vitória completa sobre a batalha que vamos iniciar em 2019. Amém? Lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Que os nossos projetos sejam os mesmos projetos de Deus.